Ok. Estamos ao vivo? Sim. Bom, uma honra e uma responsabilidade enorme trazer esse evento com pessoas tão qualificadas, né? Que eu admiro tanto, que eu sigo tanto há muito tempo. Queria primeiro começar agradecendo a presença de quem está online, agradecendo a presença de todos vocês. Pedir desculpas em nome da Regina, do Neurobranding Lab. Ela teve uma intercorrência médica, graças a Deus está bem, mas ela não conseguiu participar desse evento, pediu para transmitir as desculpas para todo mundo. E é claro, foi para não se preocupar, porque são eventos que acontecem e que estão fora do previsto, né? Nosso painel hoje vai falar sobre cultura de startups, sobre as fábulas, as perversidades, as possibilidades dessa transformação digital, desse mundo que nós vemos hoje. E o primeiro a falar vai ser o René de Paula Júnior. Foi meu professor no MBA de Liderança e Inovação da PUC. Sigo no Radinho de Pilha, que é um dos podcasts mais antigos do Brasil. Tem um programa, Vamos Falar de Impacto. Já trabalhou pelas maiores empresas de comunicação, desde o Yahoo, foi produtor da HBO, evangelista da Microsoft, foi consultor exponencial da Singularity, né? E depois viu que essa turma toda, as coisas não eram tão abundantes assim. Acho que ele vai falar melhor do que eu. Trabalhou na Local Web também com o Luiz Carlos, que também vai estar aqui falando um pouco na sequência. E o Tato também agradecendo a presença. Mas agora, segue com você, René. É uma honra para mim ter sido convidado. Obrigado, Bruno. Olha, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Mas, resumindo, acho que o que o Bruno tentou falar para vocês, na verdade, é o seguinte, que eu sou velho. É isso que ele quis dizer. Então, para provar, eu sou do tempo que o mundo era preto e branco. E esse que está de pé aí não sou eu. Eu sei que parece comigo, não sou eu. Eu sou esse gorduchinho aqui do lado, né? Eu sou essa figurinha aqui. Eu sou René de Paula, muito fácil de achar. Mas eu escolhi essa foto aqui por uma razão simples. Não só para contar que eu tenho 56 anos, mas é porque eu invejo esse olhar do meu pai. Naquela época, na década de 60, quando eles pensavam no ano 2000, era uma coisa assim, ia ser sensacional, o mundo ia ser provavelmente muito melhor, ia ser maravilhoso. Eu cresci com essa mitologia do século XXI, dos Jetsons e tal. Eu hoje, né, curioso, é que 20 anos já se passaram desde o ano 2000 e eu adoraria continuar tendo essa mesma esperança, esse mesmo otimismo, esse mesmo brilho nos olhos que meu pai tinha. Vamos voltar para cá, vocês já conheceram, né? Meu pai já viram que eu era gordinho, por isso que eu acho que eu tenho que me controlar um pouco. Mas tem uma questão que é interessante, lembrando também um pouco da minha infância, que tem um pouco a ver com essa questão das startups, que eu acho que a minha geração, ela teve uma orientação de vida um pouco diferente. A orientação era o seguinte: meu filho, o importante é você fazer aquilo que você gosta, o importante é você descobrir a sua paixão, né? O resto vai dar tudo certo, um certo otimismo e tal. E hoje, saiu acho que ontem na Revista Atlântica um artigo muito interessante sobre o quanto, mesmo as gerações mais novas, estão indo atrás aí de uma paixão, de um romantismo, de um propósito, que talvez não seja tão realista assim. Eu posso dizer por experiência própria que talvez o fato de ter sido muito romântico com relação à minha carreira, ido atrás da minha paixão, daquilo que realmente me inspirava, acabou me mostrando que as coisas não são tão simples assim, né? Quando eu vejo hoje a moçada que está muito envolvida nesse ecossistema de startups, que é muito sedutor, é claro. Aqui em São Paulo a gente tem o Cubo do Itaú, a gente tem o Inova Bra do Bradesco, que são ambientes fabulosos. Parece que você está na Disneylândia, todo mundo é lindo, todo mundo é talentoso, né? Todo mundo tem brilho no olho. Isso, na verdade, talvez seduza com uma impressão um pouco errada do que realmente está acontecendo, né? Se a gente parar para prestar atenção, vejam que coincidência, acho que ontem o Bill Gates anunciou que ele vai lançar um novo livro. Há 25 anos atrás, o Bill Gates lançou um livro que chamava A Supervia da Informação, The Road Ahead, em que ele previa um futuro onde a internet ia mudar tudo, né? 25 anos atrás. Ele fez um post ontem no blog dele, falando, olha,
Eu acho que eu acertei em grande parte. A única coisa que eu não podia imaginar é que a internet, o digital, a tecnologia também ia trazer uma série de novos problemas. Concentração de renda, desigualdade, polarização política. E, curiosamente, é isso que eu quero, de alguma maneira, costurar aqui, o próximo livro do Bill Gates não vai ser sobre tecnologia, não vai ser sobre digital. Ele já anunciou que o próximo livro dele é mudanças climáticas, como é que a gente evita mudanças climáticas. Então, para mim, eu escolhi essa história muito recente para compartilhar com vocês, porque eu percebo um foco, né, um foco em impacto, um foco em legado, um foco em a gente tentar reverter as consequências da tecnologia, justamente do Bill Gates, que é um dos caras mais ricos do mundo, mas que está dedicado à questão da educação, à questão da energia, à questão da saúde. A gente começa a perceber um cara que tem um poder absolutamente extraordinário, focando em questões que impactam a vida de muita gente. Isso me inspira. Agora, quando eu olho para esse universo de startups e quando eu olho para essa moçada que está indo atrás aí de uma série de sonhos, e tem todo um vocabulário, né? Tem aqui o vocabulário do Blue Ocean, do unicórnio, etc. e tal, eu percebo que o sonho de muitos ali ou é ser comprado pelo Google, ou é ser comprado por um banco, ou é fazer mais uma fintech, ou é fazer mais um cartão de crédito. É raro eu encontrar um empreendedor que realmente o cara esteja pensando numa questão de impacto real, aquilo que vai mudar a sua comunidade. Né? O Luiz tem uma história, ele compartilhou comigo uma história muito legal de alguém que, vindo da periferia de São Paulo, eu acho que é de São Paulo, o cara realmente está transformando a vida das outras pessoas através da tecnologia, mas, puxa, ele tem toda a propriedade, porque ele conhece os problemas que ele viveu. Então, uma coisa que me pega, né, nessa história toda, nessas mitologias de startup, de empreendedorismo e tal, para mim é uma discrepância muito grande entre alguns dos discursos, essa coisa da disrupção, ou então dos milhões, dos bilhões, versus aquilo que realmente faz diferença. Se a gente estivesse nos anos 90 ainda dava para ser essa coisa meio iupe, né, de querer trabalhar na Faria Lima e ganhar um dinheirão e dane-se o mundo. Na década de 90 é assim. Quando eu comecei a trabalhar com web, em 96, faz tempo, tinha lá uma galera que era um pouco idealista, que era um pouco romântica, mas logo apareceu uma moçada diferente, que era o pessoal da grana, os investidores, o pessoal de startups. E a primeira coisa que eles conseguiram fazer foi uma bolha. Eles fizeram uma bolha porque as coisas ficaram completamente fora de proporção. Uma hora a casa caiu e muita gente se prejudicou, muita gente tinha embarcado nesse sonho, né, do dinheiro fácil, da fortuna fácil. E aí as coisas ficaram bem sem graça durante muito tempo. Eu vejo que está surgindo de novo, isso me preocupa um pouco, uma certa mentalidade que me lembra a bolha, eu tenho trauma disso, quem passou por uma bolha nunca mais esquece, né? É muito raro eu encontrar alguém que realmente tenha algum sonho de causar impacto e não necessariamente virar o Elon Musk, né? Ou virar um segundo Bill Gates. Eu sinto falta um pouco, sobretudo quando uma das maneiras de você pegar a moçada, muitas vezes é pela questão do propósito, mas a questão do propósito, muitas vezes é só você contratar um bom redator, né, e você consegue colocar propósito até para o cara que vende salgadinhos. Eu já conheci uma profissional de marketing encantadíssima com o propósito da empresa dela, que vendia salgadinhos. Bom, se tendo um bom redator, né, você consegue qualquer coisa. Mas o que me pega um pouco nessa questão toda do sonho do empreendedorismo isso acaba mexendo tanto com aquele sonho, que é o sonho que me passaram quando era criança, né? Vai atrás da sua paixão, vai atrás da sua paixão. A questão quando você vai resolver problema, nem sempre é tudo lindo, né? Quando você vai trabalhar com alguma coisa que realmente importa, nem sempre você vai estar radiante de felicidade, dando pulos de alegria. Né? Se você for considerar como o parâmetro último do seu envolvimento com alguma coisa a paixão, isso é muito frágil. Isso é muito frágil. Eu conheço muita gente que estava em bons empregos, que ouviu esse canto da sereia da paixão,
Eu não estou apaixonado pelo que eu faço, eu preciso estar apaixonado pelo que eu faço. E aí o cara larga tudo, larga uma vida que, inclusive, era mais estável e embarca, às vezes, num sonho que não é necessariamente um sonho realista, né? E talvez, eu espero que dê certo, a gente tem algumas histórias que são de sucesso. A Local Web começou assim, começou com um sonho e virou uma empresa referência internacionalmente. Mas de cada 20 startups, só uma, talvez, das 19 vão ter que lidar com a dura realidade. Então, o que me pega, talvez por eu ter sido já um pouco gato escaldado, já passado por alguns traumas aí, é esse descompasso, né, entre a promessa que se vende, essa promessa reluzente do empreendedorismo, e vamos lá, e tem todo um discurso, e tem muito dinheiro, né, tem muito investidor aí apostando em você, como se você fosse um cavalo de corrida, que na verdade acaba sendo mesmo, né, e aquilo que acaba fazendo diferença no mundo, né? Talvez as coisas que realmente sejam necessárias agora, a gente mora num país em que metade da população não tem acesso a esgoto, né? Ou não tem acesso à água encanada, tal, não são necessariamente glamorosas, não passam pela Faria Lima, né? Não vão ser compradas necessariamente pelo Itaú ou pelo Bradesco, não necessariamente você vai ter um escritório com puff colorido e com pebolim, né? O que me pega é um pouco isso, muita energia, muito dinheiro dos investidores indo para coisas que não necessariamente vão fazer tanta diferença. Às vezes vai ser um copycat, uma cópia de alguma coisa gringa, ou vai ser mais um peixe urbano, seja o que for. Quando a gente tem tantas questões em aberto, né, é só ver aí a Greta Thunberg chamando a nossa atenção todo santo dia, questões que vão fazer diferença e que vão ser o nosso legado de verdade. Né? O nosso legado de verdade é o planeta que a gente deixa. E é raro, é muito raro. Eu fico muito feliz quando eu encontro um empreendedor que tem uma visão de impacto. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Era isso? Do meu tempo deu certo? Eram 10 minutos? 10 minutos. Bruno, liga teu microfone. Acho que o Bruno está sem o microfone. Desculpa, liguei aqui agora. Vamos lá. Fica tranquilo, René, a gente tem um tempinho maior, até porque a Regina não vai participar. São 1h30 aqui de conversa, né? E então depois todo mundo apresentar, se quiser acrescentar alguma coisa a mais, se quiser fazer alguma coisa. Estamos aí. Tranquilo nesse evento. Eu queria passar a palavra agora para o Luiz Carlos dos Anjos, desculpa. Uma grande honra receber ele aqui também. Ele que é gerente de marketing de canais do Grupo Local Web, formado em administração, com MBA em gestão de negócios e serviços pelo Mackenzie, e presidente da Associação Brasileira de Empresas de Infraestrutura e Hospedagem de Internet, né? Está na Local Web desde 2001, e já ocupou gerência de contas, eventos e mídias sociais, marketing. Então, tem uma experiência enorme e ele vai falar um pouco de como foi esse ano de 2020, essa questão da adaptação para o digital e essa passagem. Então, com você, Luiz. Legal, uma honra estar aqui, um desafio muito grande falar depois do René, que é um cara que eu admiro muito e que, enfim, que já tive a honra de trabalhar junto com ele, então já peço desculpas. Apagou seu microfone, Luiz. Liga seu microfone. Agora sim, voltou? René, apaga a sua câmera. Tá ok, beleza. Agora voltou, né? Então, espero que eu consiga ajudar e que vocês gostem aí do que eu trouxe um pouco para a gente debater. O ponto que o René trouxe é bem importante. Realmente, a gente passou por, eu diria que uma bolha muito grande nos anos de 2000, 2001, onde tinha uma abundância de dinheiro, falta de ideias. Então, as poucas ideias que pareciam ser interessantes, se colocava muito dinheiro, se criou um mercado quase que irreal. E isso, de certa forma, também aconteceu e vem acontecendo, principalmente depois que criaram-se um monte de aceleradoras que basicamente ajudam as startups, enfim, tem todo o mérito delas,
só que às vezes acabam criando um ambiente que não é exatamente esse que o René colocou. O ambiente real, que para o cara chegar no tamanho de uma empresa grande, enfim, ser vendido por uma gigante, ele vai ter que ralar muito, ele vai ter que passar noites e noites sem dormir, e geralmente essa parte difícil da história que ninguém conta. Todo mundo só conta a história do puff, do pebolim e de uma geladeira cheia de refrigerante. Mas tem um contraponto a isso, que são histórias de fato interessantes. Agora a gente está passando por uma pandemia, enfim, como nunca se viu antes, mas que despertou atenção para pequenos negócios que estão fora desse circuito, Faria Lima, enfim, incubadoras, são aqueles negócios que acontecem, enfim. Então eu vou trazer alguns exemplos de coisas que eu vi acontecer agora aqui na LucaWeb, tá? Começou a pandemia, milhares e milhares de negócios, do dia para a noite, tiveram que fechar suas portas. Tá? Negócios que já eram consolidados, negócios que ainda estavam em fase inicial, enfim, todos os tipos de negócio. A crise pegou todo mundo. E o que a gente viu acontecer nisso? Tá? A tecnologia acabou apoiando muito desses pequenos negócios. Aquela loja da esquina que atendia todo o bairro, que já tinha toda a sua clientela, que tinha uma relevância, que era importante para o ecossistema local daquela região, ela fechou a porta e a gente sabe que o empreendedor, via de regra, ele tem caixa para sobreviver a 29, 30 dias e não mais do que isso, tá? Essa é a média. A gente está aí há vários meses já fechado. Esses empreendedores, aqueles que tiveram força de vontade, que se desafiaram e falaram, e agora, o que eu vou fazer? Estou com a loja fechada, estou com o meu negócio fechado, com o meu restaurante, e eu preciso continuar. Muitos deles só sabem fazer isso, sabe? São histórias de famílias que vieram empreendendo, passou de pai para filho. E daí a tecnologia, nesses casos, ajudou bastante. Então, temos histórias de restaurantes que ficaram fechados e que daí montaram uma operação de delivery, criaram um aplicativo próprio para fazer o delivery, e que conseguiram aí, pelo menos, manter o sustento. Alguns até cresceram. Até eu vi algumas histórias de restaurantes, por exemplo, que decidiram fechar as portas em definitivo e transformar toda a operação em 100% delivery, porque viram que era mais lucrativa, que operacionalizar às vezes era mais fácil. Então, eu vi algumas histórias como essa. Eu vi histórias de empreendedores que faziam produtos, no ramo têxtil aconteceu muito, tá? Lojas que vendiam camisetas, calças, essas coisas, que tinham uma relevância bastante grande no offline e que tiveram que parar de vender, e daí usaram as tecnologias. E daí eu não digo nem só tecnologia super avançada, muitos deles começaram pelo WhatsApp mesmo, sabe? Então pegou toda a base de clientes que ele já tinha, que ele já foi cativando com o tempo, e começou a vender pelo WhatsApp, mantendo a segurança, se mantendo em casa, enfim. Começou pelo WhatsApp, muitos deles evoluíram, conseguiram montar uma loja virtual, conseguiram encontrar no digital uma forma de sobreviverem e até crescerem, tá? Então, obviamente, tem esse lado que é o mais glamuroso, de milhões e milhões, mas tem um lado de pequenas histórias que empregam muita gente também, sabe? Você pega uma empresa dessa, é pequenininha, mas emprega 2, 3. Se a gente juntar centenas de milhares dessas histórias, está empregando centenas de milhares de pessoas, sabe? E é desse empreendedorismo que eu estou falando hoje, sabe? Essas pessoas que usaram aí a tecnologia, se reinventaram. Obviamente, as coisas não caem do céu. Muitas pessoas acham também, tem um lado muito bonito que todo mundo prega, eu vou montar uma loja virtual e acha que no dia seguinte já vai ser um Submarino, que vai estar vendendo milhões. E não é bem assim. Para montar uma loja, tem todo um trabalho, tem que entender do produto, tem que entender de negócio, tem que entender de cliente, porque muitos dos negócios pequenos que acabam crescendo é porque entendem do produto, entendem do cliente, sabe? Provavelmente muitos de vocês, durante a crise, eventualmente fizeram uma compra online de algo que nunca tinham feito. E algumas dessas empresas
começaram a surpreender os clientes. E, às vezes, surpreender não é tão difícil assim. Às vezes, você surpreende o cliente com uma cartinha. Sei lá, eu comprei a ração para minha cachorra, por exemplo, numa loja que eu nunca comprei online. Aí, junto com a ração, eles mandaram uma cartinha: espero que sua cachorrinha goste da ração, espero que ela consiga ficar bem aí dentro de casa, sem poder sair, enfim. Coisas simples, mas que às vezes acabam cativando o público, acabam ganhando a confiança, acabam ganhando uma credibilidade em pequenos detalhes. O René, ele trabalhou aqui na Local Web e ele viu várias dessas histórias bacanas também, de caras pequenos, que a gente chamava, o René fazia um trabalho bem legal de ouvir essas histórias, de tentar entender o que está por trás desses negócios digitais. E quando você ouve essas histórias, você consegue tirar uma série de lições bacanas. Você consegue ver que por trás de tudo isso tem pessoas que têm garra, que têm vontade de fazer diferente, que nasceram para fazer diferente e que, nesse caso, a tecnologia só apoia, só ajuda eles. Então, graças a essas pessoas que se reinventaram, imagina quantas pessoas deixaram de perder os empregos. Imagina quantas pessoas deixaram de fechar os seus negócios por se reinventarem, mudarem o foco, mudarem o tipo de abordagem. Enfim, muitos deles agora já voltaram também para o ambiente offline, vamos dizer assim. Porém, todo o aprendizado que tiveram aí durante essa pandemia agora vai servir para aperfeiçoar o que ele já fazia bem feito. Vai servir para compor um negócio que ele já era especialista. Então, essas pessoas, com certeza, vão ter um pouco menos dificuldade. A pandemia não foi bom para ninguém, todo mundo sofreu, empresas fecharam, infelizmente, milhares e milhares de empresas fecharam, milhares e milhares de pessoas ficaram sem emprego, mas poderia ter sido pior se não fossem essas histórias das que se reinventaram para continuar tocando suas vidas, seus negócios. Obrigado, Luiz. Realmente, essa questão... Desculpa, falou alguma coisa, René? Pensando alto. Claro. Esse é um espaço de compartilhar, né? Se alguém quiser pôr alguma pergunta também, colocar no chat, a gente está aqui ouvindo. Realmente, acho que o digital fez muita diferença esse ano e nós passamos por pandemias ao longo da história da humanidade e os relatos são realmente sempre muito complicados, né? Queria apresentar agora o Tato Carbonaro, Dr. Tato Carbonaro, um grande prazer, tive a honra de conhecê-lo no doutorado da USP, junto com as aulas do Luiz Alberto e do Paulo Nassar, Dr. Luiz Alberto e Dr. Paulo Nassar. Ele é um profissional versátil, né, generalista, com experiência em comunicação e relações governamentais, está assumindo agora como head de área na IP, um desafio, professor internacional também, professor de Jakarta, e ele foi Relações Institucionais e Internacionais da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, trabalhou no King's College de London, também para a América Latina, né? Doutor em Ciências de Comunicação pela USP e especialista em identidade e discurso institucional com foco em narrativas do país. Então, para complementar esse painel, o Tato vem trazer um pouco mais do que é o Milton Santos, qual a importância dele para o pensamento brasileiro, a importância do pensamento do Milton Santos no panorama internacional e um pouco da teoria em si, e depois eu sigo encerrando o painel. Tato, com você. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com o René, com o Luiz também, com você. Nessa difícil tarefa, né, de numa mesa sobre startups e os desafios do empreendedorismo, tentar conectar isso com a teoria do Milton Santos, o desafio que o Bruno me deu. Espero que eu me saia bem e fiquem à vontade se vocês tiverem alguma dúvida, e vou tentar ser menos teórico e mais prático, mas
provavelmente passaremos por algumas partes um pouco mais complexas, porque falar do Milton Santos é uma grande honra, sem dúvida nenhuma, mas é também um grande desafio, né? O Milton Santos, ele é um dos grandes pensadores brasileiros, né? Tem uma obra muito vasta, um grande reconhecimento internacional. O Milton Santos, ele foi doutor em geografia pela Universidade de Estrasburgo, mas ele tem diversos doutorados honoris causa ao redor do mundo. Ele também, em 94, ganhou o Nobel de Geografia, né, que é o prêmio Vautrin-Lud, na França. Então, é uma grande honra falar dele, mas também um grande desafio, porque o Milton Santos, ele, além de ser um geógrafo, no sentido tradicional da palavra, ele é um pensador que gostava de entender a geografia como a filosofia da geografia. Então, ele exige uma complexidade de pensamento, uma precisão e uma coerência dos conceitos, que eu já me desculpo com quem é especialista na área, se eu não conseguir atingir, já que eu não sou um grande especialista em Milton Santos, mas estudo narrativas brasileiras, então eu imagino que seja por isso que o Bruno me convidou para estar aqui. Bom, falar um pouco do Milton Santos. O Milton Santos tem uma carreira muito particular como formação intelectual. O primeiro ponto que eu acho que tem que destacar é que Milton Santos é um intelectual negro em um país muito racista. Ele nasceu em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, em 1926, então ele teve toda a sua formação intelectual ali entre os anos 40 e os anos 90, foi um pouco a atuação dele mais forte, até o começo dos anos 2000, quando ele faleceu. Ele teve uma carreira muito particular, porque ele começou a ser educado pelos próprios pais na cidade dele, em Macaúbas. Os pais deles eram professores ginasiais. Depois, aos 10 anos, ele se muda sozinho, né, para Salvador, onde ele vai estudar no Instituto Baiano de Ensino, em um colégio interno, e lá ele começa já a lecionar as primeiras coisas para colegas mais novos, a partir dos 15 anos. Quando ele se forma nesse colégio, ele resolve estudar engenharia, onde ele tem a sua primeira experiência, talvez, com o racismo explícito mesmo, além do fato dele ser um dos poucos negros na instituição onde ele estudava, que ele foi desaconselhado a cursar engenharia, porque não seria muito bem aceito pelos colegas por ele ser negro. Então, ele acaba escolhendo estudar direito. Naquela época, se estudava esse tipo de coisa, né? Eram formações mais genéricas, e depois quem queria estudar coisas como geografia, que era a grande paixão já nesse momento do Milton Santos, tinha que estudar uma dessas profissões. Então, ele acaba estudando direito, e do direito aí começa um pouco a sua atividade jornalística também, né? Foi diretor do Jornal da Tarde de Salvador. Depois ele vai migrando para a geografia aos poucos como professor, até que em 61 ele é convidado pelo Jânio Quadros para integrar o governo, depois de uma viagem a Cuba, onde o Jânio Quadros tem contato com ele como representante do jornal. E, a partir de então, ele mescla um pouco a atividade acadêmica com a atividade política. Por que eu estou falando disso? Porque essa atividade política dele é essencial para a formação intelectual do Milton Santos, porque em 64, com o golpe militar, o Milton Santos é preso, logo na primeira série de perseguições que aconteceram após o golpe de 64. E aí ele já tinha contato com alguns pensadores franceses nesse momento, e por ele ter sido preso, logo depois ele foi libertado e ficou em casa, mas sempre naquela tensão com a ditadura. Ele é convidado a ser professor na Universidade de Toulouse, para onde ele vai em dezembro de 64. Essa viagem dele para a França, que ele chama do segundo exílio dele, né? O primeiro exílio seria o colégio interno em Salvador, que é onde experimentou a solidão. Ele era um cara que gostava de falar sobre a solidão e a importância da solidão na formação dele como intelectual. Ele lecionou em vários lugares, lecionou em Toulouse, lecionou em Bordeaux, finalmente foi lecionar na Sorbonne, onde ele teve contato com vários pensadores e uma bibliografia que ele ainda não estava acostumado, e rapidamente, já em 71, quando ele deixa a França, ele já é super reconhecido
um dos principais líderes da geografia terceiro-mundista, como era dito na época, mas já se colocava como um intelectual anticolonialista, o que confrontava muito, inclusive, com a própria geografia francesa, que era a formação que ele estava tendo ali. Espero que daqui a pouco eu chegue nas startups, aí acho que vai dar para conectar melhor, mas precisa passar um pouco pela vida do Milton Santos para entender essa formação dele. Depois, em 71, ele sai da Sorbonne, ele leciona no MIT, nos Estados Unidos, na Universidade de Toronto, depois ele vai na Universidade de Lima, Venezuela, leciona na Tanzânia, ele se torna consultor da ONU, onde tem a oportunidade de conhecer o mundo todo, e já em 75 ele publica o livro dele, que é L'Espace Partagé, que é o Espaço Dividido, como foi traduzido para o português, e publicou na França em 75 e 79 só no Brasil, e esse livro já foi um livro que alçou ele, daí, de fato, como um teórico da geografia bastante reconhecido, né? É interessante esse percurso dele, ainda que eu tenha passado muito rápido, porque essa visão de fora do país é uma visão muito presente nos intelectuais que pensaram sobre o Brasil e que refletiram sobre o Brasil de alguma forma, como Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado, e o Milton Santos também teve essa visão de sair do país para poder olhar e ver melhor os problemas aqui dentro, que é uma constância aí nos pensadores brasileiros, ou em alguns deles, né? Enfim, ele volta ao Brasil em 77, já casado com a Marie-Hélène, uma francesa com quem ele se casou no Haiti, porque ele queria que o filho dele, eles queriam que o filho deles, Rafael, nascesse na Bahia. Ele passa por um período de dificuldade ainda, né? Ele mesmo fala em entrevistas que durante a ditadura, mesmo já no final dela, os professores, mesmo os mais progressistas, fugiam muito dos acadêmicos que tinham sido exilados, ninguém queria se associar a ele. Mas ele consegue lecionar na UFRJ por bastante tempo, e aí, em 84, finalmente, ele presta concurso e começa a lecionar na USP, onde ele fica até o final da sua vida, e ele faleceu em 2001. É muito interessante essa trajetória do Milton Santos, para entender um pouco essa visão que ele tem sobre o mundo e sobre conhecer diferentes realidades que trouxeram ele para um pensamento da geografia crítica e mudou um pouco a forma de pensar a geografia no Brasil, e, de certa forma, a geografia no mundo também, né? Ele se dizia muito, se colocava como um intelectual, como um indivíduo com compromissos com a verdade, que está muito mais preocupado com o prestígio, com o poder, do que com o poder, então ele abandona um pouco essa questão política que ele tinha na vida dele no Brasil antes do exílio e se dedica mais à vida acadêmica. Bom, a obra do Milton Santos, acho que a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? Um sobre uma reflexão sobre urbanização e cidadania no território brasileiro. Tem um livro que foi muito debatido no final dos anos 80, que é O Espaço do Cidadão, que é um livro que ele fez ali para tentar influenciar o debate sobre a Constituição de 88, mas o livro mais famoso nesse grupo de pensamento dele sobre urbanização é O Brasil, Territórios e Sociedade no Início do Século XXI, que é um livro que foi muito ensinado, inclusive, em diversas escolas. Mas o que eu acho mais interessante aqui para a nossa discussão é o debate teórico que ele faz sobre a geografia, nessa abordagem mais filosófica da geografia, que tem um livro muito lido e reconhecido como um grande livro da geografia, que é o Por uma Nova Geografia, de 78. Tem outro, Metamorfose do Espaço Habitado, também é um livro muito famoso dele, mas a grande obra dele mesmo é A Natureza do Espaço, Técnica de Tempo, Razão e Emoção. Nesse livro ele deixa claro que ele entende como espaço geográfico, que aí ele expande um pouco essa noção da geografia, incluindo muito das humanidades dentro da geografia, que ele diz que o espaço geográfico seria um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá, citando ele mesmo, né? Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui é que ele vê um pouco a natureza como o início de tudo, e o homem se apropriando da natureza por meio da técnica e transformando coisas em objetos. Essa é um pouco a linguagem do Milton Santos, e que ele usa para transformar coisas em objetos é essa técnica, que seria a principal forma de interação entre homem e natureza, né? E essa interação é que produz o espaço geográfico para o Milton Santos. A contradição para ele é que essa interação no espaço, ao mesmo tempo que integra o homem pelo sistema produtivo, separa o homem, como, por exemplo, nas cidades desumanizadas, que é uma das questões que ele trata, que é uma cidade que é feita para se renovar e para se retroalimentar,
que não tem mais o bem-estar humano como uma finalidade, e sim a sua própria reprodução. Então, ele gostava de dizer também que a geografia era a filosofia das técnicas, porque é por meio da geografia que você vai estudar a aplicação das técnicas no espaço, que ele chama de espaço geográfico. Tudo isso para chegar no livro que a gente está celebrando aqui hoje, né, que é o Por uma Outra Globalização, que é um livro dos anos 2000. A produção do Newton Santos mais relevante é a produção dos anos 90, onde ele atinge a maturidade intelectual, principalmente com o livro que eu já citei, A Natureza do Espaço. Mas esse livro, Por uma Outra Globalização, ele é um livro um pouco mais acessível em termos de linguagem. O Newton Santos é muito complexo como pensamento e como escrita. Ele mesmo dizia que meus livros não são feitos para você ler no ônibus, que ele tinha um pensamento realmente complexo. E ele faz um debate sobre o que é a globalização naquele momento, no início dos anos 2000, quando a globalização era uma grande coisa que estava sendo vista. Tem o debate sobre o fim da história e como era um caminho, estava sendo apresentado como um caminho único para a humanidade. E ele vem mostrar que não, que, na verdade, existiam 3 globalizações possíveis da gente enxergar naquele momento. O primeiro seria a globalização como fábula, e aqui eu acho que eu começo a fazer uma ligação um pouco com o que o René e o Luiz estavam falando, que seria o mundo como a gente percebe ele, né, como sendo a beleza da globalização, a união dos povos, e traduzindo um pouco essa questão das startups que a gente estava conversando, seria um pouco esse romantismo do empreendedorismo que o René falou, né? Por um outro lado, a gente tem também, segundo Newton Santos, a globalização percebida como perversidade. O que seria essa globalização como perversidade? Na visão do Newton Santos, é a globalização como ela realmente é. É uma globalização que aumenta as desigualdades, potencializa rachaduras sociais nas estruturas dos países, sobretudo do terceiro mundo, e que dificulta muito a ascensão dos países não desenvolvidos a esse determinado grau de bem-estar que algumas sociedades tinham atingido, né? Então, talvez entre um pouco na realidade das startups, um pouco como o René disse, né? E aí, talvez, um terceiro ponto, que acho que dialoga um pouco com o que o Luiz trouxe sobre essas pequenas empresas, pequenas startups que conseguem, no final das contas, promover empregos e trabalho para muita gente, renda para muita gente. Newton Santos apresenta uma outra possibilidade quase que utópica, né, que é o que ele chama por uma outra globalização, que seria um mundo possível onde esses sistemas de técnicas que a globalização se utiliza poderia servir não mais ao capital, à reprodução do próprio capital, mas sim à humanidade como finalidade, né? O Newton Santos, ele era um otimista, no final das contas, apesar de ser muito crítico. Então, ele via um pouco no pensamento dialético dele que a própria contradição que a globalização trazia em si entre a perversidade e a fábula iria produzir daí um outro tipo de globalização que seria mais libertadora para a humanidade, né? A envergadura da obra do Newton Santos é muito grande, ele publicou mais de 40 livros, tem mais de 380 artigos publicados em revistas relevantes, uma série de outras pequenas publicações, um pensamento muito complexo, uma profundidade muito bonita. Eu gosto muito de ver as entrevistas do Newton Santos, tem muitas, tem um site newtonsantos.com, feito pela família, que eu recomendo para quem quiser saber mais sobre a obra dele. Tem várias obras, vários produtos audiovisuais, entrevistas e textos do Newton Santos lá. É um sujeito de fala calma, mas sempre muito lúcido. Então, acho que vale a pena conhecer um pouco mais do Newton Santos, do pensamento dele, da importância dele para o pensamento brasileiro. Eu lembro de um conjunto de cartas publicadas entre o Mário de Andrade e o Carlos Drummond, em que o Mário de Andrade, com 29 anos já, escreve para o Carlos Drummond, de 19 anos, que reclamava que não conseguia se inserir na civilização, no pensamento global, porque ele não tinha, porque era muito difícil acessar esse status, principalmente na Europa, né? Ele ainda se desenvolvendo como intelectual, e o Mário de Andrade responde, então, para o jovem Carlos Drummond em formação, que
para ele, de fato, acessar a harmonia da civilização, ele precisava colocar mais Brasil na obra dele. Essa passagem, me lembrei muito dessa passagem relendo algumas coisas do Milton Santos, para falar um pouco com vocês, porque o Milton Santos, ele tinha essa forma de pensamento de que somente um país que é capaz de gerar suas próprias ideias é, de fato, um país independente. E o Milton Santos, sem dúvida, produziu muito conhecimento próprio, conhecimento com bases locais, fincados aqui no Brasil, e isso torna dele um pensador importante não só no Brasil, mas um pensador global, né? Bruno, acho que eu deixo por aqui um pouco, e a gente pode pensar em mais conexões com a questão das startups e com a questão do mundo do empreendedorismo, que certamente o Milton Santos teria muitas coisas a dizer se ele ainda fosse vivo, mas, infelizmente, ele faleceu no começo dos anos 2000 e a gente não pôde ter esse privilégio de ouvi-lo sobre esse mundo que se formou aí nos últimos 20 anos, que é um pouco a data, o tanto de tempo que tem esse livro que a gente está celebrando aqui hoje, que é Por uma Outra Globalização. Muito obrigado. Obrigado, Tato. Eu tenho tanta coisa para falar, né? Eu mandei para o Tato, inclusive, um esboço de um ensaio que eu escrevi. A gente está até pensando, de repente, em continuar esse texto, alguma coisa para o futuro, porque eu vejo muitas conexões, e até essa fala que você faz, Tato, do Mário com Carlos Drummond, nesses escritos. Primeiro que essas cartas são maravilhosas, né? A produção do Mário é incrível para o Brasil. Mas me lembrou muito do conceito de localização, né? O quanto que nesse mundo globalizado, a questão local, quanto mais local ela for, mais global ela é. Então, é muito mais interessante, desperta muito mais curiosidade, algo que é pontual de uma tribo local lá no interior da Amazônia, né? Algo construído ali, do que, de certa forma, o programa de TV, a novela que você vê todo dia, né? Então, essa questão da localização, eu acho que também é muito presente enquanto a globalização, né? Eu vou tentar aqui fechar o raciocínio, peço desculpa se eu fugir um pouco e devanear, não tenho o dom da palavra que o René tem, que o Tato, que o Luiz tem, mas eu queria começar falando dos post-its, né? Que é um fracasso que deu muito certo. Então, na 3M, quando criaram uma cola lá que grudava e desgrudava, né? E quem ia querer algo assim, porque qual é a utilidade de uma cola que não cola? E tinha lá os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, estruturado, com verba, com pesquisa, com doutores, com tempo para poder desenvolver novos produtos. E foi rejeitado completamente o post-it quando foi feito, e o pessoal lá de pesquisa e desenvolvimento começou a distribuir os bloquinhos para secretários dos executivos. E elas adoraram, porque começou a anotar e colocar ali, fazer os lembretes, e pediram mais, né? E aí sim que eles conseguiram testar, validar essa hipótese, como se faz hoje em dia, que tanto falar para testar, ter um perfil aí para um caminho de possibilidade futura. E aí que o post-it foi para o mercado e é o sucesso que é hoje. E eu acho que mais do que o sucesso que ele representa, o post-it ele também representa os frameworks de gestão de projetos mais inovadores que nós temos, né? Scrum, Kanban, esse mindset ágil. Eu fico imaginando como seria chegar para um executivo da década de 70, década de 50, e falar, olha, eu vou derrubar a sua parede aqui de concreto, tirar o seu quadro para pôr uma divisória de vidro transparente e colar um monte de papelzinho colorido de cima e embaixo, né, nessa coluna. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque hoje, como que se dá esse ecossistema de inovação, né? Qual foi o caminho que eu vejo que se criou como modelo de negócio? As empresas deixaram de investir nos seus
programas de pesquisa e desenvolvimento, nas suas áreas de pesquisa e desenvolvimento, para se concentrar numa estrutura muito enxuta de um hub de inovação, que em vez da empresa investir no produto até ele ter alguma possibilidade de se transformar no negócio, não, ele pega o sonho de empreendedores que vão lá investir o próprio trabalho, investir o dinheiro, vão apostar tudo que tem numa ideia e que pode não dar certo, né? Aliás, a maioria das empresas falem, e isso é algo que não se diz muito no ecossistema de startups, e que entra para mim como uma fábula daquela coisa que, assim, olha, não, o fracasso é algo positivo. Se você não fracassou, você não tem experiência, você vai aprender com o seu erro, etc. Mas eu acho que isso é muito para enxugar a estrutura das grandes empresas. Então, é muito mais fácil eu pagar um diretor que vai acompanhar o mercado, reunir e ficar ouvindo várias ideias, com vários protótipos já. E a partir do momento que eu tenho uma métrica de escalada, quando eu consigo promover alguma coisa que eu posso escalar, que pode ser de dinheiro ou não, aí sim faz uma rodada de negócios com investidores, promete uma possibilidade de lucro futuro a milésima potência, e aí viram milionários, né? Então tem captações com milhões, e fala assim, abundância, e que a tecnologia vai resolver todos os problemas do mundo, e que nós vamos, não há mais problema nenhum. Só que tem um detalhe, né? Essa abundância, ela só acontece quando é para escalar mercado, né? Quando é para você dominar um território, quando é para você expandir, quando é para você ter um monopólio daquele assunto, e não necessariamente para a abundância em si, em pensar a sociedade, em pensar em questões melhores, né? Eu acho que o exemplo claro que eu vejo é uma queridinha das startups, o maior exemplo de disrupção que tem, que é a Uber, que é falado, né? Tô vendo a cara do René ali, né? Pois é. Quando fala de Uber. Mas exatamente isso, assim, é vista por todo mundo como aquela empresa que mudou em 2 anos a indústria de táxi, com uma disrupção enorme, conseguiu escalar exponencialmente, e está aí, há uma década, prejuízo após prejuízo, né? Ficando no negativo. E se pegar o exemplo que o Luiz trouxe dos pequenos comércios, das pequenas empresas, cara, se durante essa pandemia, se não tivesse conseguido ir para a internet, muita gente não conseguiu se adaptar, ou não conseguiu chegar lá, faliu, teve o desemprego está enorme, teve várias empresas que fecharam, você não consegue ficar 3 meses no negativo. Imagina você passar 9 anos no negativo e com dinheiro para investir em novos mercados, e com dinheiro para... Então, assim, qual é a sustentabilidade? Como que você compete com um monopólio desse, né? E aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados agora, entra algumas iniciativas de ver, porque fala que os dados são o petróleo do futuro, como que hoje as empresas sabem, se eu entro no supermercado, o algoritmo sabe o produto que eu vou comprar antes de eu pegar na prateleira, e sabe que eu vou desistir daquela compra antes de eu desistir. Então, isso é com base em dados, é com base em muita coisa programada, só que esses dados, eles são frágeis, né? Não tem consistência no propósito que se fala tanto. Então, a Google está com monopólio, o Facebook está contra o monopólio, e fala muito do resultado. Outro dia eu vi uma empresa, uma escola, vendendo o curso deles, assim, você prefere aprender com quem tem MBA ou com quem tem as manhas, né? E desqualificando totalmente a universidade, falando que, 4 anos você vai ficar lá, você vai sair de lá já ultrapassado, né, e tal, não sei o quê. Porém, tem um detalhe, as pessoas estão deixando de ter o tempo de reflexão, de pensar no futuro, de pensar na sociedade, de pensar em como melhorar o mundo, né? E sobre essa fábula de propósito, de valores, a gente ainda encontra preconceitos enraizados, a gente ainda encontra problemas muito grandes na sociedade. E
E assim, eu vejo que algumas coisas, algumas séries da Netflix, né, dois recentes sucessos, que foi o Dilema das Redes, não sei se vocês assistiram, que é um documentário que vai trazer os caras do Vale do Silício falando de como foi a construção, esses metadados. Então, assim, se você não compra o produto, esse mundo freemium, que a gente acha que tem tudo de graça, a gente está assistindo um painel de graça, falando aqui, cada um em seu lugar, consumindo coisas, vendo videozinho no TikTok sem parar, passando a timeline o tempo todo. Se você não está comprando e pagando por esse produto, você é o produto, né? E isso é muito complicado. E quando você vai para os resultados, eu trago também 2 filmes, que é o Rede de Ódio, né? E aquela série Emily em Paris, também na Netflix, não sei se vocês assistiram, mas no Rede de Ódio, aquele menino que foi expulso da faculdade de plágio, não quero dar muito spoiler aqui, mas ele consegue mudar a situação política do país, ele consegue mudar as eleições com marketing digital, com técnicas avançadas de growth, trabalhando as redes sociais, criando fake news, perfis falsos. Então, ele usa uma série de estratégias para chegar no resultado que é rápido, que é imediato, mas que não é sustentável, né? Ele propriamente ele cai numa desgraça ali no final e chega no final conturbado, mas assim, o resultado que ele constrói e os prejuízos que ele traz para a sociedade é muito grande. Em compensação, quando você tem Emily em Paris, que apesar de todos os clichês que tem ali e tudo mais, você tem alguém que tem uma formação de um mestrado e que vai criando um resultado muito mais consistente. E é visível, por exemplo, eu lembro quando ela entra na empresa de moda, que ela queria recuperar o cliente para a empresa que ela estava trabalhando lá em Paris, e era um evento para vários influencers, então tinha lá influencer com 100 mil seguidores, milhões de seguidores e tal, e ela tinha lá um Instagram com 10, 15 mil seguidores, e a diretora chamou ela para conversar, para produzir a marca. Por quê? Porque tinha consistência naquilo que ela estava fazendo. Então, hoje, essa influência e esse resultado, ele também eu vejo como uma possibilidade crescente e algo que precisa ser trabalhado. E aí é que eu vejo uma ligação muito grande com o Milton Santos, porque as fábulas estão aí, a perversidade está no mundo, né, e as possibilidades também. Então, ao mesmo tempo que você tem uma Uber com unicórnio, que é o sonho de todas as startups, que é construir essa empresa bilionária, né, conseguir esse $1 bilhão de valor de mercado, que é muito fruto de uma bolha, porque o resultado em si muitas vezes não chega, não é consistente, né? E tem uma série de perversidades na própria Uber. O que ela fala sobre essa fábula de empreendedorismo, de autonomia financeira, a empresa está trabalhando para criar sua frota autônoma de táxi, né, de carros, e aí não vai depender mais do motorista, não vai depender mais do humano, e todo mundo que está hoje ralando, trabalhando 12, 14 horas para manter sua família, porque saiu de um emprego tradicional e hoje está desamparado em relação a direitos, sofre um acidente, sofre um assalto, sofre alguma coisa, não tem nenhum benefício, se fica doente não recebe, esse cara está trabalhando para o próprio fim do empreendedorismo dele, do que ele está trabalhando, daquilo que ele está fazendo. E aí, é claro, existem possibilidades também, né? Assim, a Uber trouxe uma nova reflexão sobre a mobilidade urbana, trouxe algumas questões, deixou mais barato o transporte, às vezes é mais confortável, mais barato, às vezes, usar Uber do que o transporte público. Então, esses lados precisam ser vistos, mas não precisa ser uma cultura predatória, né? E aí, em contrapartida desse movimento dos unicórnios, né, dessa empresa de $1 bilhão, nasce o Zebras Unite, de empresárias americanas que em 2017 escrevem um manifesto falando desse ecossistema integrador, de como empresas pequenas podem se unir e crescer de maneira sustentável, já com lucro desde o começo, desde a base. Então, assim, não é assim, eu vou começar a fazer teste, lançar para o mercado, me endividar, pegar dinheiro de todo mundo, para o investidor ficar rico, para o cara conseguir ganhar nessa exploração do capital imaginário, nessa bolha, sair do negócio daqui 2 anos vendendo para que o outro assuma aquilo lá.
e deixar que alguém vai ter o prejuízo, alguém vai ficar com essa conta para pagar negativa, né? Enquanto isso, as zebras não, elas estão ali juntos, começando pequeno e crescendo. E antes até do Zebras Unite, né, que até o título desse artigo no Medium, que ficou muito famoso, que é as startups consertam que os unicórnios quebram, esse mesmo grupo de empresárias, elas escreveram um artigo um ano antes que chama Sexy Startups, falando de como ainda é masculino esse ambiente de startups, né? E outro ponto, só para fechar aqui, que eu já falei demais, queria colocar mais duas coisas. Uma, rapidamente, em relação às técnicas, que o Milton Santos traz muito, ele fala muito das técnicas. Então, na história da humanidade, as técnicas sempre surgiram através de um conjunto de técnicas. Então, tinha lá o ancinho, a enxada e a foice, que surgiram em lugares diferentes ao mesmo tempo, fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? E aí, depois a sociedade foi evoluindo e tal. E com a globalização, com esse progresso, com esse crescimento, isso foi unindo numa técnica só. Então, hoje é a internet. Hoje é uma via única de tecnologia. E isso foi mais ou menos, foi confluindo. Embora tivesse o Linux ali como um ecossistema paralelo, mas ele não chegou no usuário. A Apple conseguiu ali tomar frente num determinado momento, e depois chega a Microsoft com a interface gráfica, que era uma ideia da Apple e domina o mundo de computador. Agora a Apple volta com o iPhone, e são ecossistemas diferentes. Qual que é a diferença, por exemplo, da Microsoft com a Apple do ponto de vista da técnica? Enquanto a Microsoft, os computadores usam diversos elementos, e você pode pôr mais memória no seu computador, não precisa depender de uma memória específica só daquela marca, ou de um serviço extremamente especializado, ou de um software escrito para aquele código. Não, você vai trabalhando, as pessoas vão desenvolvendo, e você tem muito mais liberdade de trabalhar num ecossistema, né? E a Apple fica ali fechada naquele mundo, e com isso ela tende a ter uma performance maior. E agora eu vejo que, de novo, está tendo uma briga entre gigantes para saber quem que vai ter essa técnica dominante com a questão da nuvem. Então, você tem a Amazon com a nuvem, com a AWS, tem a Microsoft com a Azure, tem diversas gigantes, a Oracle com o Oracle Cloud. E quem que vai ganhar essa briga? Será que tem espaço para ter usuários, tantos grupos assim que sejam usuários de iPhone, usuários de Samsung, de Android, né? Vai ter esses grupos separados, essas coisas não vão se conversar, e a gente vai começar a dividir as sociedades em tribos de novo, ou não? E finalizando, agora sim, uma outra questão que eu quero levantar para vocês, e aí eu vou pedir licença para ler literalmente uma frase um trecho do Por Outra Globalização, que é para falar exatamente das crises, né, em que nós estamos, no qual, historicamente, desde a Revolução Industrial, as crises sempre foram vistas do ponto de vista financeiro, a crise econômica, a crise financeira, e, no entanto, a crise ela é muito mais profunda, ela é social, ela é moral. Existem outras crises reais que, enquanto não forem resolvidas, ela só vai resultar numa sequência de crises econômicas sucessivas sem fim, né? Então, o Milton Santos ele escreve o seguinte trecho: o mesmo sistema ideológico que justifica o processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba também por impor uma certa visão da crise e a aceitação dos remédios sugeridos. Em virtude disso, todos os países, lugares e pessoas passam a se comportar, isto é, a organizar sua ação como se tal crise fosse a mesma para todos e como se a receita para afastá-la devesse ser geralmente a mesma. Na verdade, porém, a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira, e não qualquer outra. E aí está, na verdade, uma causa para mais aprofundamento da crise real, econômica, social, política, moral, que caracteriza o nosso tempo. E aí eu abro para um debate, para as considerações, para que a gente possa estar conversando sobre isso.
Posso fazer uma parte aqui? Acho que tem uma coisa aqui que o Luiz mencionou, que na verdade eu tinha me esquecido. Quando eu tive o privilégio de trabalhar com a Local Web, eu tive o privilégio de sair do mundo Faria Lima, né, do mundo das grandes corporações e tal, porque a gente circulou o Brasil inteiro. A gente circulou, foi para muito longe. E não precisa ir muito longe para a gente ver que o mundo não é a Faria Lima, o mundo não é o Cubo do Itaú, o mundo não é o Inovabra. Você começa a perceber que as realidades são muito diferentes. E o Luiz tem toda a razão. Uma das coisas mais legais era quando você abria espaço para que uma pessoa de uma cidade no interior do Brasil contasse a história dela, contasse de que maneira que ela conseguiu usar essa infraestrutura toda que a Local Web proporcionava para transformar a vida dela, transformar a comunidade, etc, etc, etc. Então, isso é interessante porque é um bom contraponto entre esse discurso meio global, né, essa coisa que parece que tudo é Vale do Silício, mas não é. Mas tem uma questão que eu gostaria que o Milton estivesse vivo para ver, que é a seguinte, que é isso que é o que eu gostaria de fazer uma provocação aqui. Ele tinha um sonho meio global, uma outra globalização, certo? A questão que eu percebo é que tem uma coisa que o século XXI está me mostrando, então pode ser uma impressão minha, é que os sonhos não são comuns. É muito difícil você entrar em acordo. Você pode ver, tem gente que sai da Suécia para ir para o Estado Islâmico. Tem gente que não quer saber da liberdade. Você tem um brasileiro que não quer saber da liberdade não sei de onde. Eu acho que está tão difícil a gente pensar em qualquer coisa que seja realmente universal, né, que transcenda. O que eu percebo isso, e talvez até tenha sido culpa do próprio digital, o digital fez a gente voltar para a questão mais tribal, na verdade, quase que o pessoal abrindo mão de qualquer pretensão um pouco mais globalizante. Você tem o nacionalismo do Bolsonaro, o nacionalismo do Trump, você tem nacionalismos em todos os países do mundo. Até que ponto, embora, e mesmo a infraestrutura da internet deveria ser global, não é global. Né? Na China não é, né? Na Rússia não é. Então, você tem grandes países, e mesmo nos Estados Unidos, a neutralidade da rede já caiu. Então, eu acho que a gente está começando a ver um retrocesso de todo um sonho de uma globalização possível, que eu não sei no que vai dar. Quando a própria estrutura da internet está em xeque, você vê lá o Demi Guettico, que é um querido, escrevendo no Estadão, ou o Tim Berners-Lee também falando a mesma coisa, o que está acontecendo que a gente está retrocedendo. Isso, no momento em que, já que você está falando de crises, as crises são planetárias. As crises não são nem mais não é nem mais global, é planetária. Quando a gente fala de aquecimento global, é incêndio na Califórnia, é incêndio na Austrália, pega todo mundo. Então, o que me pira um pouco nessa coisa da globalização do Milton Santos, que eu gostaria que ele estivesse aqui para dar alguma luz, é como é que a gente combina essas crises concretas que estão se aproximando, né, que é o tema lá do livro do Bill Gates, e as pessoas que estão cada vez mais se retraindo nas suas aspirações muito locais. Isso me pira um pouco. Posso, Bruno, tentar também? Por favor. Não sou bem o Milton Santos, mas, de certa forma, estou representando ele aqui. O Milton Santos, na verdade, a globalização para o Milton Santos não tem muito a ver com um pensamento único, ou um único projeto de sociedade global. O Milton Santos via a globalização como uma questão técnica. A mesma tecnicidade hoje chega a todo o planeta e impõe o que ele chama de duas tiranias, né? A tirania da informação e a tirania do dinheiro. É disso que ele quer que a gente se livre, de certa forma. O que, curiosamente, te interrompendo, já não é mais verdade, porque a infraestrutura da internet não é mais a mesma para todo mundo. E mesmo a realidade do dinheiro, você tem uma China que consegue pensar a longuíssimo prazo, você tem o Silicon Valley que pensa a longo prazo, você tem países como o nosso que pensam em curtíssimo prazo. Então, mesmo esse pressuposto, eu acho que ele de 20 anos para cá, a coisa mudou um pouquinho. Eu acho que certamente mudou bastante, mas eu acho que a premissa dele qual é a finalidade do sistema, que tanto faz se você pensa longo, curto ou médio prazo, a finalidade dele é a sua própria reprodução, para o Milton Santos, né? A reprodução é você viver em busca da reprodução do próprio sistema
para gerar lucro para as empresas. É isso que estava na cabeça do Milton Santos como modelo sociedade. E o que ele acha que essa contradição vai gerar é justamente uma coisa que você estava dizendo, que é a globalização, a fábula da globalização diz isso, né? Que todos vão para o mesmo projeto. Mas a realidade é que, na verdade, cada localidade assimila esse sistema de engenharia, como diria o Milton Santos, e propõe novidades locais para assimilar o que vem de fora em tempos diferentes, em ritmos diferentes, e aí ele acha, já na outra globalização como possibilidade, né, do Milton Santos, ele acha que isso vai reaproximar o local com a ideia de comunidade, com a ideia de humanidade, e aí produzir algo novo que talvez seja... ele concordaria com isso que você está dizendo, de que os ritmos são diferentes e que o local hoje é o que está sendo mais valorizado dentro de... ainda que seja dentro dessa estrutura globalizada e que ainda a finalidade não tenha se alterado tanto, né? Não sei se... Ele se foi antes da China virar China, né? Então, talvez agora com a China, que tem um paradigma completamente diferente, não é só uma questão de lucro, né? Você tem praticamente uma questão de dominância, volta a questão da dominância. Então, eu fico pensando como é que ele hoje estaria vendo a China assumir esse papel, os Estados Unidos recuando, né? Você ter mesmo a infraestrutura técnica, de alguma maneira, está se balcanizando de novo. Seria um bom desafio. Sem dúvida. Eu acho que tem um ponto da passagem dele no Por Outra Globalização, que, como o Tato disse, assim, entender Milton Santos não é tão simples quanto parece. Mas quando ele vai falar, ele fala muito dessa questão das técnicas, e acho que isso que é um grande ponto a ser observado para o momento que a gente está hoje. Então, quando surge o trem, ele fala, olha, o trem ele diminui as distâncias, ele modifica os ponto A e o ponto B, mas essa tecnologia do trilho, ela não tem uma interferência planetária. Ela não tem uma interferência global, né? Hoje, por mais que a China esteja tratando ali com as suas técnicas e numa outra lógica de mundo que é diferente do ocidental, o que acontece na China impacta globalmente o mundo, inclusive na questão do meio ambiente. Então, quando você traz isso para as técnicas, e é o que eu tentei falar um pouquinho ali no exemplo das nuvens e da Apple, que eu tentei correr, porque, na verdade, tinha escrito um texto longo, mas assim, o que eu chamo de Appletização do mundo, né? Então, se a gente deixou de ter separados, porque antes a realidade era muito, muito, muito mais distante entre São Paulo e interior, Faria Lima e os outros Brasis, que, como vocês disseram, Brasil e Europa, África e tal, essas localidades elas eram muito mais, embora elas ainda tenham distâncias oceânicas nisso, tanto o interior do interior, né, e eu trabalhei com pecuaristas recentemente, eles estão usando o WhatsApp, né, eles estão com redes no Facebook. Então, essa técnica, por mais que existam as diferenças locais, ela está interligando o mundo, e nós estamos evoluindo para algumas plataformas, alguns gadgets, que eu vejo, por exemplo, a Amazon querendo dominar essa questão das assistentes virtuais, já conectando sua casa inteligente, o Google, que eu até fiquei sabendo dessa informação pelo próprio René acompanhando o radinho, das redes americanas de circuito interno de TV, que agora o Google comprou, a maior, eu não lembro o nome da empresa, mas que está ali com dado com os policiais e que... a Amazon e aquela campainha, como é que chama aquela? É a campainha da Amazon, né? A Amazon, eu achei que fosse a Google. Então, e aí você vê, a Amazon está dentro das casas das pessoas já com as filmagens, com os vídeos, e isso tudo é dados, né? Então, quando você coloca no algoritmo lá para reconhecimento facial, tecnologia, etc., isso tudo é a técnica, e aí está tendo, de novo, um monopólio dessa técnica, que cria uma fábula da oportunidade, da possibilidade, mas não é todo mundo que vai conseguir chegar lá, não é todo mundo que coloca um site na rede, um comércio eletrônico e consegue ter um sucesso, né? Ou que faz a fórmula do lançamento,
Eu já pensei em fazer um vídeo assim, começando, eu quero ensinar você a ganhar $1 milhão em 3 dias. Eu quero, essa é a minha vontade. Agora, como eu não sei, entendeu? Então, esses são meus pensamentos. Mas tem um ponto interessante também, que quando as pessoas fazem as coisas com o pé no chão, o René conheceu aqui os fundadores da Local Web, ele sabe. Uma coisa que sempre foi dito aqui desde o dia 1 da Local Web, a Local Web está nascendo para ser uma empresa ajudar no mercado de tecnologia, mas é uma empresa que tem 2 premissas. Primeiro, ser correta com todas as suas obrigações fiscais, tributárias, enfim, com pessoas e tudo isso. E é uma empresa que tem que dar lucro, que não é vergonha para ninguém dar lucro, tá? Então, desde que as coisas aconteçam da forma correta, tá tudo bem. E isso sempre foi um ponto que ajudou a guiar e tomar decisões importantes no decorrer da vida da empresa. Então, já logo no 3º, 4º mês, a empresa já dava lucro. O que acontece, que é um erro de muitos empresários? Quando começa a entrar dinheiro, o que muitas pessoas fazem? Agora eu quero comprar um carrão importado, um carrão vermelho importado, conversível, bonito. Tudo bem, acontece, enfim, não vou falar que está certo ou que está errado, mas não foi o caso da Local Web. Qual que era a ideia do Gilberto e do Cláudio? Eles falaram, tudo que entrar de dinheiro na companhia, a gente vai reinvestir. Então, como um tinha uma cabeça muito técnica e um tinha uma cabeça de negócios, essa proporção também era meio parecida de divisão. Então, investiu-se muito em tecnologia, investiu-se muito na marca para criar uma marca relevante, e a vida real é que eles foram começar a tirar dinheiro depois de anos, sabe? Depois de anos. Se tivessem, enfim, trabalhando em qualquer outra empresa como funcionário, nessa época lá de 98, 99, 2000, com certeza eles estariam muito melhores e mais tranquilos. Só que não, eles tiveram uma cultura, um papel de vamos reinvestir, vamos criar esse ecossistema, vamos fazer a empresa crescer. E isso permeia a Local Web até hoje. Em 2012, a gente comprou uma empresa de plataforma de comércio eletrônico, que chama Tray. Essa empresa, quando a Local Web juntou toda a sua capacidade de ajudar a levantar negócio, enfim, com a capacidade técnica da Tray, a gente criou um ecossistema muito interessante. A Tray roda até hoje lá em Marília. Vocês falaram dos interiores, né? É uma empresa que nasceu lá em Marília, e uma coisa que a gente fez questão de manter foi a empresa continuar rodando como estava, sabe? Então falou, legal, se a Tray nos atraiu até aqui para comprar vocês, então a gente não vai mudar nada, vocês vão continuar em Marília, as pessoas vão continuar sendo as mesmas, e segue até hoje, tá? 8, 9 anos depois, segue até hoje. Mas a diferença é que hoje é 10 vezes maior do que era naquela época, mas olha como que a gente conseguiu, e não teve nada de errado, foi uma visão comercial legal, vamos comprar, tá aqui, é justo para você esse valor, enfim, e vamos desenvolver aí o ecossistema aí na região. Desenvolveu em Marília, depois a gente expandiu para outras regiões também, conseguiu expandir, e olha como a tecnologia ajudou a gerar empregos, mas além de gerar empregos, hoje a gente tem milhares e milhares de pessoas, de empresas que estão usando essa tecnologia para alavancar seus negócios. Eu vou contar uma história muito rápida. Na última crise, em 2015, 2016, teve uma cliente nossa que ela trabalhava numa empresa, enfim, ganhava um salário bom e ela foi mandada embora. E ela fazia quadros, ela pintava quadros bonitos, enfim, bonito, super bem feito, e ela postava nas redes sociais, só que ela não vendia isso, ela pintava porque ela gostava. Quando ela ficou desempregada, ela postando as fotos dos quadros dela nas redes sociais, uma amiga dela falou, por que você não começa a vender? Você tem habilidade para fazer isso? Enfim, ela começou a vender, e ela tinha uma filha pequena, que acabou de nascer. Resumo da história, ela transformou disso o seu negócio principal, hoje ela vende quadros pela internet, ela consegue trabalhar metade do período que ela trabalhava e a outra metade ela se dedica a cuidar da filha dela. E hoje ela tem uma renda muito parecida com o que ela tinha.
E tá tudo certo, de repente não é todo mundo que quer ser uma empresa bilionária, ela só queria ter uma renda para sustentar a família dela e ela está fazendo o que ela gosta. Então ela conseguiu juntar todos esses elementos para ter uma situação confortável para ela, para cuidar da filha e para conseguir se manter. Então, esse tipo de história que eu comento, que são histórias bacanas da gente também trazer à tona e não pensar que legal, tem muitas empresas de tecnologia gigantes, enfim, que canibalizam o mercado, que fazem uma série de coisas ruins, mas tem muito mais histórias boas. É isso aí, Luiz. E essas histórias boas que eu acho que a gente tem que trazer à tona, até para dar esperança, para dar esperança real, a esperança correta para as pessoas de que é possível sim fazer as coisas, fazer corretamente, fazer dentro das leis, ajudar no ecossistema, ajudar no seu entorno e tudo certo, dá para todo mundo ficar bem. Parabéns. Sabe que uma das coisas mais legais que você falou, Luiz, é o seguinte, que é o como fazer, como. E você mencionou essa preocupação com a ética desde o começo. Isso me faz lembrar, até para fazer um contraste com o ecossistema de startups por aí, uma vez eu consegui uma abertura para falar com uma figurona do governo, ligada à inovação, não vou citar nomes. Aí ela não queria me atender, botou lá 2 assistentes, e um dos assistentes era um cara super cheio de si, muito assim, arrogante e tal. Não, porque eu vim da startup e tal, é uma dessas unicórnios brasileiras, tá? Eu venho da startup e tal, blá, blá, blá. Aí ele falou, toda a sua história. Ele falou, olha, eu acabei de fazer um projeto agora na Colômbia. Ele falou, Colômbia, Pablo Escobar. Eu falei, cara, vamos lá, Colômbia é muito mais, né? Medellín é muito mais que Pablo Escobar, a cidade se reinventou, é uma puta cidade legal, ela é mais inovadora que São Paulo e tal. A gente tem muito que aprender com Medellín. Aí ele falou assim, sabe de uma coisa? O Pablo Escobar daria um excelente COO, um chefe operacional. Eu falei, o Pablo Escobar... Aí o universo se bifurca, né? Ou você fala, e a vida que segue, ou você fala que não. Aí eu olhei para o cara e falei, não dá para um homicida, um traficante sanguinário ser CEO de qualquer coisa. Está vendo a mentalidade dos caras? O cara pensa que uma startup para bombar, para ter growth hacking, precisa chamar o Pablo Escobar. Eu falei, não, cara, pai, eu não quero trabalhar com você, eu vou embora daqui. Então. Mas foi muito legal você contar essa história, Luiz, porque chama essa atenção para a maneira como as coisas são feitas e quando todo mundo ganha. Isso, para mim, é riqueza. Riqueza, para mim, não é o Elon Musk ser o cara mais rico do mundo. Riqueza é quando todo mundo ganha. A questão do ecossistema, eu acho que é um pensamento fundamental. Uhum. O que eu acho... Pode falar, Tato, por favor. Eu acho super legal essas histórias que o Luiz estava contando mesmo. Eu acho que é disso que se trata mesmo, essa questão do empreendedorismo. E isso não é tão novidade, né? A novidade é o uso da tecnologia para esses negócios, né? O que eu acho que vem essa crítica mais... Sim. Acho que o Tato congelou. Está me ouvindo, Bruno? Estou te ouvindo. Tá. Talvez tenha sido ali no René, então. O que eu acho que faz mais mal mesmo é essa ideia de que todo mundo é um potencial empreendedor. E aí tem gente que não tem perfil, tem gente que não tem... muitos dos empreendedores têm uma família por trás, que se acontecer alguma coisa pode dar um suporte para ele, então pode correr mais risco. Então, essa ideia que coloca uma pressão muito grande na cabeça, sobretudo dos mais jovens, que eu acho que é um pouco perversa, assim, né, para usar o termo do Hilton Santos, porque acaba criando uma falsa sensação de que se ele tentar, vai dar certo. E não é verdade, porque para dar certo precisa ter N fatores, né? Inclusive um pouco de perfil empreendedor também, persistência, perseverança, e nem todo mundo tem. Tem gente que tem um perfil mais conservador, não gosta de correr risco, e aí na hora de tomar uma decisão, toma uma decisão errada, e aí falha o negócio. Então, eu acho que isso aqui é uma questão difícil de lidar, assim, para dentro dessa fábula, para usar o termo que o Bruno usou, né? E mais do que isso, né? O próprio Nobel da Economia, que escreveu Rápido e Devagar, né, das formas de pensar, que todo mundo está lendo hoje e tal, ele coloca ali o componente de sorte como parte do sucesso. E que por mais que as pessoas achem que não, que vai ter tal, tem que ter a sorte, porque
não dá. No mundo de hoje, do jeito que ele é consolidado e composto, a sorte é um dos elementos, né, para esse sucesso. A gente tem aqui 10 minutinhos, eu só queria ver aqui a questão da Ádia, que fez 2 perguntas, e passar para vocês, né? Então, ela fala, boa tarde, parabéns pelo debate, gostaria de saber como o Milton Santos veria uma fantástica força-tarefa das técnicas, né, mundialmente para a produção de uma vacina, em contrapartida com a briga política aqui no Brasil, e acho que não só no Brasil, mas em outras partes também, de não querer vacinar a população ou de ter algumas picuinhas. E outra pergunta que ela também faz é do aumento da diferença de desigualdade social no meio da pandemia, com essa globalização virtual, se serviu para ampliar, né? E aí o René até dá a sugestão aqui de um livro para ela no chat, e eu queria que vocês também respondessem essas questões. Já que você mandou o livro, quer começar, René? Tá bom. Ádia, eu acho que, meio pegando carona no que eu estava falando, uma coisa que me frustra bastante hoje é ver um retrocesso naquele sonho iluminista, vamos chamar de iluminista, né? A história de que a razão ia triunfar, a educação ia triunfar, a ciência ia triunfar, a gente ia esquecer as bobagens da superstição, do nacionalismo, aquele sonho desde a Revolução Francesa, né? Então, o que eu vejo é que, de alguma maneira, esse sonho não levou em conta como as pessoas realmente são. Porque quando a gente pensa, tipo, num Trump, que é um cara que está jogando contra, ele joga a favor do vírus, né? O Bolsonaro joga a favor do vírus, que a gente contra a vacina, que prefere questões, pautas pessoais, narcisistas, inclusive. O problema não são só esses caras, o problema é que realmente muita gente acredita, e muita gente vota, e muita gente escolhe, e vai... Né? O mundo está polarizado de um jeito estranho, e o que me choca é justamente esse comportamento das pessoas que parece querer rejeitar e parece querer voltar para um mundo mais arcaico, né? Isso, para mim, é meio chocante, porque mesmo quem começou eu comecei a trabalhar com a internet em 96, cheio de idealismos, né? Achei que eu fosse mudar o mundo, que eu fosse acabar com os impérios. Cara, quando você vai ver, surgiram impérios piores. Né? Antes, para mim, o pior império do mundo era a Rede Globo. Agora tem outros impérios. A Rede Globo não é nada perto do que é um Facebook, uma Amazon, um Google. Os caras têm muito mais poder. Mas abstraindo um pouco a questão da tecnologia, o que me pega é o que realmente o que torna as pessoas mais felizes. Será que é o pensamento mágico? Não é possível. Né? Não é possível que qualquer boato, banana, anti-vacina tenha tanta aceitação. Isso, para mim, eu não tenho resposta para isso, tá? Eu estou bem confuso. Bom, posso responder a parte de Milton Santos específica. Com certeza, o Milton Santos ficaria muito feliz com essa colaboração global pela vacina, porque, como cientista e como alguém que acreditava de fato na ciência, ele certamente ficaria muito feliz com essa colaboração. E certamente ficaria muito triste com a postura negacionista de alguns e esse pleito com a não racionalidade, né? Não sei se o Luiz quer complementar alguma coisa, está acabando o nosso tempo, não quero me estender muito. Não, para mim, está perfeito. Eu queria falar só uma coisa sobre isso que o René estava dizendo, que eu acho interessante, que no final, acho que o que morreu do iluminismo mesmo foi a ideia de que o ser humano sempre estaria numa ascendente de desenvolvimento, né? De que o conhecimento traria a libertação do ser humano. E a gente vê que não, né? Que as coisas são cíclicas, que a gente passa por momentos de iluminação, só para usar o iluminismo, e também por momentos de obscurantismo, e sei lá, talvez a gente tenha que aprender a lidar com esses ciclos e se proteger deles como coletivo humano, assim. Esse é um bom ponto, assim, o que eu penso hoje é o quanto é frágil, né? O quanto o sonho da civilização é frágil. A gente tem que cuidar. A gente realmente tem que levar essa tocha, tem que realmente defender, vestir essa camisa, dar a cara para bater, vestir a camisa da ciência, vestir a camisa da universidade, da academia, do ensino, porque as forças contra, elas sempre vão existir e, às vezes, agora elas se organizam, né? Agora tem grupo, a burrice tem agora grupo de WhatsApp, né? Então, assim, o desafio que é hoje em dia para a gente é tentar fazer um contraponto firme,
lúcido, né, responsável contra esse obscurantismo, porque esse imediatismo é a pior coisa que pode acontecer, né? Os problemas que estão aí batendo na nossa porta, eles requerem justamente essa colaboração internacional, eles requerem justamente a questão da ciência, né, essa paixão. E não dá para a gente ficar perdendo tempo com coisas arcaicas, né? Não dá, senão a gente está frito. Então, a gente realmente tem essa responsabilidade, esse dever de manter essa tocha acesa. Eu complementaria só com um ponto que eu acho que hoje eu vejo muito mais pessoas engajadas, pessoas com propósitos, pessoas consumindo coisas de empresas que têm um propósito bacana, um propósito real, não aquele propósito escrito por um bom redator, um propósito real. Isso é bom, se a gente olhar para o futuro, isso tende a trazer bons frutos, tende a trazer empresas mais engajadas e pessoas mais defensoras desse engajamento. E para o ecossistema, como a gente falou muito de ecossistema, isso é bom. Sim. Bom, falta 5 minutos para as 4, né? Queria agradecer a presença de todos vocês, do Tato, do Luiz, do René, dizer que foi um enorme prazer ter essa tarde com vocês, agradecer a Elaine, a APEC também, que me fez o convite, e eu que estou fazendo doutorado agora, mas estou num momento meio afastado da academia por questões profissionais, por questão da desvalorização da pesquisa, etc. Eu quis trazer para esse painel uma junção um pouco do mercado com a academia, né, para entender que não necessariamente eles são contraditórios, tá? Mas que é importante entender o ponto de cada um e de viver na diversidade, como se diz tanto hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que existem fábulas e problemas do lado da universidade, também existem fábulas, problemas e perversidades do lado da empresarial, né? E que quando os dois se fecham, esses problemas só aumentam, porque aí fica nós intelectuais conversando de um lado, as empresas trabalhando de outro sem ouvir, e o planeta sofre, né? E a gente tem um momento de urgência de recuperar, porque os recursos estão acabando. Ou a gente olha para o planeta e para a questão do aquecimento global e para a questão das fake news e promove realmente a sociedade, ou a gente vai ter um problema no fim da própria civilização. E é isso, eu agradeço demais a presença de vocês, queria que cada um se despedisse também. Obrigado. Vamos lá, puxa, foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Você tem toda a razão, a saída está na diversidade, a saída está na multiplicidade, na coisa interdisciplinar, a saída é essa. Enquanto a gente ficar na própria tribo, enquanto a gente ficar na própria panelinha, a gente não vai para lugar nenhum. Parabéns pelo evento, contem sempre comigo, é isso aí. Eu também acredito muito nisso, na diversidade, em unir esses intelectuais acadêmicos com pessoas que estão começando, em unir pessoas de idades diferentes, de raças diferentes, enfim. Esse conjunto realmente tem condições de trazer boas ideias, fazer coisas bacanas acontecer, e isso vai ser saudável para todo mundo. Então, eu quero muito agradecer aí a oportunidade, me sinto honrado de estar no meio aí de tantas pessoas inteligentíssimas que fizeram seus trabalhos incríveis, enfim, eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo e espero que todos tenham gostado. Legal, eu também concordo com o que foi dito, acho que é na convivência e na diversidade que a gente vai encontrar as possibilidades, né? O Bruno falou que todos os dois lados têm suas perversidades e suas fábulas, mas os dois também têm suas possibilidades que vão ser potencializadas na colaboração sempre, né? Então, isso eu podia deixar uma última dica aí para vocês. Leiam Milton Santos, é uma leitura não tão prazerosa, porque é difícil, mas é muito legal. É um cara que tem que ser mais reconhecido aí como pensador brasileiro, e que eu fiquei muito feliz que a gente pôde falar um pouquinho sobre ele aqui hoje.
tem muito vídeo no YouTube também, né? Se não quiser ler, vai no YouTube ver que tem muita coisa ali bacana também. Vídeo é mais fácil de entender que ler. É bom também. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão.